Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem está de volta conosco é a Nanda Guardian. Sim, a cadelinha do capitalismo. E não sou eu que tô xingando ela, tá? Por favor, eu jamais diria isso, né? Mas é ela mesmo que se definiu assim, né? Então eu acho que tá liberado, a gente pode falar, já que ela mesmo se definiu como a cadelinha do capitalismo, eu acho que a gente pode chamá-la assim. O vídeo que a gente vai reagir hoje, desculpa, eu vou tentar não rir, porque eu acho engraçado, tá? Porque a Nanda Guardian, ela é tão ruim, mas tão ruim, que é bom. Pelo menos a gente ri, né? E o objetivo é esse hoje, então vamos dar umas risadas, porque ela tá aqui falando, pelo menos é o título do vídeo dela, que a gente vai reagir agora, sobre o terraplanismo econômico, o que o PT pretende fazer com o Banco Central, né? Então vamos agora aqui ouvir a Nanda Guardian discorrer sobre os seus conhecimentos de macroeconomia, hein? O que vocês acham? Fazer uma faculdade de economia numa universidade pública? Não! Assista às aulas de Nanda Guardian, formada diretamente pelo Instituto Mises Brasil. Conhece tudo de escola austríaca de economia. Sim, praxeologia. Vamos lá, né? Então, precisamente 4h20, a gente começa o nosso react. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na última reunião do Copom, todos votaram pela manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Mas é claro que a comunada já quer jogar a conta no colo de Campos Neto. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. Até mesmo Galípolo, que foi indicado por Lula para suceder a presidência do Banco Central, votou a favor da manutenção da taxa de juros, contrariando as expectativas inflacionistas do PT. Mas será que isso é de fato um bom sinal? Que a gente... Tá, calma, só deixa eu dizer uma coisa, assim. Dá pra criticar o PT, assim, nessa questão dos juros. Eu acho que fica muito mais no discurso do Lula do que em ações práticas. Embora o discurso do Lula seja um discurso onde ele tem razão, tá, gente? Razão. Hoje, a gente tá aí com o título pagando IPCA mais 6,5. Tá? Nós estamos hoje entre as principais economias do mundo, uma das que tem maior diferencial de juros, né? Uma inflação rodando em 4 aí com o juro em 10, puta que eu pariu, né? É desproporcional, tá? É lógico, tá? Vamos separar aqui o que é o espantalho, né? Vamos tirar o espantalho da sala. Nós não podemos, né, ter taxa de juro aí de país desenvolvido, tá? Isso produziria uma grande desvalorização cambial e isso impactaria a inflação, que é perda de renda do trabalhador. Não é isso que a gente quer. Então a gente não pode ter taxa de juros de país rico. Só que país rico hoje, se vocês olharem aí, estão trabalhando aí com 1% de juro, 0,5% de juro real, não 6,5% como o Brasil está operando. Então tem bastante espaço para cair o nosso juro, mesmo a gente mantendo um bom diferencial de juros. Tá? Então a fala do Lula está correta, a gente está vendo aí, faz 12 meses que os núcleos da inflação estão correndo próximo da meta, que é 3%. A inflação como um todo está dentro da meta, que vamos lembrar que a meta tem bandas, e essas bandas existem para serem utilizadas. As bandas do nosso sistema de meta de inflação servem justamente para quê? Para acomodar oscilações do mercado, choques externos, para que a gente possa fazer uma política de recuperação de emprego, de renda. Então, se tem essas bandas existem para serem usadas. Então, a nossa inflação está, sim, controlada, mesmo que a gente já tenha percebido que o núcleo da nossa inflação é basicamente um choque de custos e uma pressão de setor de serviços. Só que, como eu já expliquei em outros vídeos, essa inflação de serviços é uma inflação do salário do trabalhador que está sendo reajustado. Por quê? Porque o Brasil passou por um período de crise. Na crise econômica, o setor de serviços tem mais dificuldade de reajustar seus preços, né? Pensa, um barbeiro. Porra, como é que o barbeiro vai aumentar o preço do seu serviço no auge da crise? Ou seja, as pessoas estão sem grana para pagar o barbeiro. Como é que o barbeiro vai aumentar o preço do seu serviço? Ele não consegue. Quando a economia se recupera,
mesmo que timidamente, que é o nosso caso, o setor de serviços vem atrás. Ou seja, ele passa a recuperar as perdas do período da crise. É basicamente isso que está acontecendo. Tá? Então a gente tem um mercado de trabalho aquecido e a gente tem alguma pressão de custos inflacionários em função do reajuste no setor de serviços. Para além disso, existe uma pressão cambial também. Uma pressão cambial, o que denota duas coisas. Uma, a política de juros, que é justificada para segurar o câmbio, não está segurando o câmbio. Não está segurando o câmbio. Né? Por quê? Eu já expliquei isso numa outra live. Há uma curva de melhor aproveitamento da política de juros para controle cambial. Se você passa do ponto, esse controle deixa de funcionar. Como? Ora, se a taxa de juros está muito alta, o que começa a acontecer? Que é o que o Brasil está vivendo. As empresas começam a gastar mais com juros do que com investimento. Veja, ontem na nossa live eu disse para vocês que o resultado da nossa indústria é o melhor no momento nos últimos 10 anos. Nós estamos com mais de 80% da capacidade da nossa indústria sendo aproveitada. Esse é o melhor número em 10 anos. Entretanto, nós não estamos vendo a indústria investir. Percebem? E era por isso que está acontecendo, porque a gente tem um mercado de trabalho relativamente aquecido, a gente está aí com a inflação em 7%, 7,1%, que é uma inflação não, um desemprego em 7%, 7,1%, tá? Que é um desemprego bem baixo, inflação controlada dentro da meta, recordes de exportações, então está entrando um monte de dólar, e por que mesmo assim há uma alta da moeda americana? O Brasil é a pior moeda das principais moedas no ano, né? Tem outras moedas próximas, mas o Brasil é a pior. Por quê? Se a taxa de juros ela é tão alta? Isso era para que a gente, a partir do prêmio de risco, atraísse dólares e assim reduzisse a pressão cambial. Não está acontecendo. Não está acontecendo por quê? Porque está alta demais, gente. É a tal curva que eu falei de aproveitamento da ferramenta taxa de juros para controle do câmbio. Está alta demais, fazendo com que o endividamento da nossa indústria esteja muito alto, gente. Se gasta mais com juros do que com investimento. O que acontece? Acontece que o resultado esperado das empresas não é bom. Essas empresas estão na bolsa, as pessoas começam a sair da bolsa. A nossa bolsa está com péssimos resultados, porque a perspectiva das nossas empresas não é boa, por causa da taxa de juros. Que o resto, os dados macroeconômicos são bons. Então o que acontece? O pessoal começa a sair da bolsa, isso também se converte em pressão cambial. Tá entendendo? Então sim, nós estamos com o juro fora de lugar. E o Brasil está passando por um ataque especulativo da moeda dos Estados Unidos. E diferente do que aconteceu na gestão Campos Neto na época do Bolsonaro, o Banco Central decidiu que não vai fazer leilão de dólar. Quer dizer, a gente tem 350 bilhões de dólares, que a gente podia estar fazendo leilão para segurar o preço do dólar e, propositalmente, para pressionar politicamente o governo, o Campos Neto decidiu não fazer. Então vamos recapitular aqui. Sim, temos juros fora do lugar. Isso não quer dizer que a gente possa trabalhar com um prêmio de risco igual ao da Suíça, igual ao dos Estados Unidos, mas nós não precisamos de 6% de juro real. A gente poderia estar trabalhando com 3, 4% de juro real. Então a gente teria uma margem aí de queda de 2 a 3 pontos da nossa taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros, ela existe para segurar o câmbio. Só que não está acontecendo. Por quê? Porque é uma taxa tão alta que está afugentando, tá, o investidor da bolsa, o que acaba também pressionando o câmbio, que a gente saindo da nossa economia. Por quê? Porque o investidor da bolsa não está tendo boa perspectiva das nossas empresas que estão gastando mais com juros do que com investimento. Se não há investimento, nós temos perspectiva de que vão aumentar os lucros dessas empresas. Conseguiram entender o raciocínio? Não é tão difícil. Tá? Eu estou aqui tirando todo o economês para a gente conseguir entender. E por último, para a gente continuar ouvindo a bobajada da Nanda, por que o Galípolo, indicado pelo Lula, votou junto com o Campos Neto? A questão é a seguinte: o Campos Neto tinha maioria, ia ganhar a turma que queria a manutenção dos juros. Não era interessante, a partir dessa perspectiva, abrir uma divergência, porque a taxa de juros continuaria nos 10,5%, que era o que queria o Campos Neto, mas isso colocaria ainda mais pressão sobre a especulação dos juros futuros. Ainda mais porque o possível indicado é justamente o Galípolo. Mas eu vou deixar para falar do Galípolo depois e vou deixar para falar do que o Lula poderia estar fazendo para além da bravata, para
melhorar a situação dos juros no Brasil. Mas bora lá, vamos continuar. A gente pode esperar do Banco Central e de sua conduta na política monetária daqui pra frente? Fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou comentar quem é Gabriel Galípolo, no que ele acredita e também vou expor esse terraplanismo econômico que o PT insiste em defender. E se você for novo aqui no canal, eu quero deixar claro que assim, pra gente manter a higiene, para mantermos o canal asséptico, higienizado, limpinho, se você for chamadinha da exclusão aqui, presta atenção, comuna, socialista, fez o L, usa coque, tem aquela franjinha de pai ausente, sindicalista, MST, assim, eu peço por gentileza que você se retire do canal. Porque eu não faço conteúdo pra essas pessoas. Não, você faz pra essas pessoas, você faz pra nós, estamos aqui rindo da tua cara. É por isso que nós estamos aqui. Você é a cadelinha do capitalismo, então nós estamos aqui pra rir da sua cara, Nandinha. Não adianta mandar nós sair. Fez vídeo pro YouTube, é flecha lançada, você não tem controle sobre o conteúdo, tá bom? Não tem controle. Entendeu? Seu vídeo tá aí há 7 dias no ar, 80 mil visualizações, tem um monte de otário engajando o teu vídeo, nós vamos aqui aproveitar as bobagens que você fala para explorar o algoritmo, entendeu? E desmentir essa bobajada aí com um pouquinho de macroeconomia de verdade. Meu canal não é para esse tipo de gente. Eu considero o esquerdista um animal irracional. Então assim, feita a chamada, né? Se você É que isso é Dunning-Kruger, entendeu, Nandinha? Assim, você é burra demais pra entender a própria burrice. Mas nós sabemos. Tá tranquilo, tá sussa, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Se você já quiser ir pra uma parte específica, tá separadinho aqui por capítulo. Na parte 1, vamos falar... É importante que ela fale isso porque o liberal é preguiçoso, né? Porra, o vídeo tem 14 minutos, é muito tempo pra aprender a atenção do liberal. Então ele pode ir direto pra partezinha. Sobre a visão do PT em relação ao Banco Central. Na parte 2, vamos falar quem é Gabriel Galípolo. E na parte 3, no que os desenvolvimentistas acreditam. Ou seja, no que 99% dos economistas formados em universidades marxistas brasileiras acreditam. Vamos comentar então. Porra, mano, onde é que tem uma universidade marxista brasileira? Me fala aí, cara. Fala aí onde é que tem. Ô, chat, onde é que tem uma universidade marxista brasileira? Quer saber? Não sei, cara. Eu acho que é uma informação que a Nandinha tem que nós não temos, cara. Como as falas do Lula. Eu, sinceramente, acho um absurdo o juro estar a 375. O BNDES está sem recurso para fazer investimento. E nós vamos tentar, é importante saber, nós vamos tentar, a gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos. Porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Vamos lá. Mas não é importante não, né, Lula? Vamos entender o seguinte, não existe autonomia do Banco Central. Ele pode ser autônomo em relação ao governo, mas ele não vai ser em relação à Faria Lima, ao mercado, à banca. Daí, basicamente foi isso, foi um assalto que fizeram, tá, aos nossos instrumentos de Estado de fazer política monetária. É isso. Entregar o Banco Central para a banca é isso. A gente tem 4 anos de governo, 2 anos com o presidente sabotando, né, a economia do país. Né? Não faz leilão de dólar para segurar a taxa de câmbio, né, que é uma prática comum do Banco Central. Aliás, está ali para isso, tá? É para isso que serve, não é feito, né? Engraçado que na época do Bolsonaro ele fez. Faz reunião e mais reunião, colocando incerteza, né, para o mercado, para gerar mais especulação ainda. O Campos Neto é um sabotador, isso é verdade. Agora vamos falar aqui também. O Lula podia ter feito alguma coisa. Só reclamar da taxa de juros não adianta. Numa ação mais radical, o Lula poderia ter tentado tirar o Campos Neto. Tá? Por quê? Porque no mandato dele lá, ele tinha que ter atingido as metas, né? Que ele não atingiu no período Bolsonaro. Então ele podia ter utilizado isso. Mas ok, seria uma briga dura, provavelmente ele não conseguiria e ainda teria um custo político. Tá, então, se não era essa a melhor opção, ele podia ter feito o quê? Ele podia ter chamado o Comitê de Política Monetária, que é composto pelo Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, pelo Haddad, indicado por ele, e pela Tebet, indicada por ele. Tá? Não o comitê, o conselho, que é o que determina a meta de inflação. Tá? E aí ele tinha que ter mexido na meta. Era só botar 2 contra 1 lá, mexe na meta, sai dessa meta irreal, porque a meta está errada, também tem isso. Nós estamos trabalhando há mais de 1 ano e meio do governo Lula com uma meta de inflação errada. Simples assim, ela está errada. Ela não é compatível com a nossa estrutura econômica, nem com a conjuntura do capitalismo no Brasil e no mundo. Era só ter mudado a meta. Mudando-se a meta, sei lá, se expandindo de 3 para 4, coisa assim, 4,5,
abriria espaço para a redução da taxa de juros, e aí ficaria difícil, colocaria o Campos Neto numa saia justa. O Lula também não optou por essa estratégia. Ele não quis criar nenhuma rusga com o mercado, né? Eu acredito que tem o dedo do Haddad aí que deve ter orientado isso, tá? O Galípolo, que é o nome do Lula para o Banco Central, tem votado junto, tem elogiado o Campos Neto. A gente não sabe até que ponto ele está sendo político, porque afinal de contas ele tem que trabalhar com o Campos Neto, então tem que se criar ali um ambiente de trabalho razoável entre os dois, né? Ou se de fato o Galípolo está comprando a teoria econômica do Campos Neto, que historicamente não é a que o Galípolo defendia, porque eu já acompanhava o Galípolo antes dele estar lá no Banco Central, tá? Então sim, o Lula disse nessa última semana que quando ele nomear o presidente do Banco Central, termina essa palhaçada do juro, eu tô aqui para ver e tô aqui para cobrar isso do Lula. Tá? Porque de fato o juro está fora do lugar, nós estamos perdendo mais uma janela de oportunidade, está tendo um mini boom de commodities no mundo, o Brasil não consegue aproveitar, tá? A nossa burguesia é canalha, o último relatório do Banco Central mostrou que 30 bilhões de dólares das exportações brasileiras não foram colocados na economia brasileira, porque antigamente isso era proibido. Agora pode. Agora você pode vender para outro país, receber em dólar e não trazer o dinheiro para cá. Se esses 30 bilhões tivessem entrado na nossa economia, nós não ia estar com o dólar a 5,60. Nós ia estar com o dólar a 5 conto. Quer dizer, tem tudo isso e tudo isso dá para mexer. Tá? O Brasil está passando por um ataque especulativo do dólar. Não há razão, né, para a moeda brasileira perder tanto. E vamos lembrar, esse ano a moeda perdeu tanto, mas o ano passado, tá, o real foi uma das moedas que mais se valorizou. Então também tem isso, tá? Mas vamos continuar aqui. Gente, não é a primeira vez que o PT discute os juros no Brasil e vem com esse discurso de que os juros no Brasil estão muito altos. Repare como a Dilma, em 2012, já usava o mesmo discurso. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. No governo Dilma, antes da autonomia do Banco Central, a taxa de juros foi reduzida na canetada. E qual foi o resultado? Inflação e crise. Quem aí se lembra? Isso aí ela tá fazendo assim. Primeiro assim, reduzir juros na canetada. Gente, toda elevação ou redução de taxa de juros é na canetada. Que taxa de juros nós estamos falando? Nós estamos falando da taxa básica de juros da economia. A taxa básica de juros da economia, ela é determinada pelo Banco Central e é uma decisão política. O Banco Central decide qual a taxa básica de juros que ele quer para a economia. Claro que isso vai ter impactos, né? O quanto ele vai decidir de taxa vai ter um impacto. E não é canetada. Não é assim, eu quero uma taxa de juros de 10%, então tá aqui é uma lei, é 10% que vocês vão ter que praticar. Não é assim, tá, gente? Como é que acontece? O Banco Central determina a taxa que ele quer. Essa é a taxa de overnight, tá? Então é a taxa a ser aplicada no mercado interbancário de reservas, embora ela também seja indexador de alguns títulos públicos, mas o ponto é estabelecer a taxa para o mercado interbancário de reservas, porque o Banco Central ele é o banco dos bancos. Então é onde os bancos, né, a Caixa, o Itaú, o Bradesco, enfim, os bancos de varejo, recorrem quando precisam de reservas bancárias. Nas transações entre eles e nas transações entre eles e o fisco, entre eles e o Banco Central. Então o Banco Central é o banco dos bancos. Esse banco dos bancos, ele organiza um mercado de dinheiro, que é o que nós chamamos de mercado de reservas bancárias. Neste mercado é que essa taxa básica de juros é aplicada. E como é que o Banco Central faz para aplicar essa taxa de juros neste mercado de reservas? Ele faz isso controlando a oferta de reservas bancárias. Então, se o Banco Central quer elevar a taxa de juros, ele tira reservas deste mercado. Ou seja, ele deixa as reservas mais escassas no mercado, fazendo com que o preço dessas reservas suba. Ou seja, a taxa de juros, né, que é o preço do dinheiro a prazo, suba. Então ele vai tirando reservas do mercado de reservas, a taxa vai subindo até o Banco Central conseguir colocar a taxa onde ele quer. Se o Banco Central quer baixar a taxa de juros, ele faz o movimento inverso. Ele começa a injetar reservas nesse mercado de reservas bancárias, reduzindo o preço do dinheiro a prazo, que é a taxa de juros, até o ponto que ele quer para estabelecer a taxa curta. A taxa longa é formada no mercado, embora
o principal player do mercado seja sempre o Banco Central. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o Banco Central quiser, ele também pode estabelecer a taxa longa de juros. Isso não acontece no Brasil porque a lei não permite que o Banco Central brasileiro faça isso. Eu, por exemplo, sou a favor de que o Banco Central tem instrumento para fazer isso. Na Inglaterra se faz isso, na China se faz isso, nos Estados Unidos um pouco menos, mas também se faz. Então, o Banco Central ele pode atuar no mercado de juros futuros. Tem duas coisas sobre a taxa de juros longa, tá? Primeiro, tendencialmente ela acompanha a curta. Então, se a taxa curta sobe, a tendência é que a longa suba. Às vezes há uma desconexão. Tá? Nesse ponto, o Banco Central pode entrar no mercado de juros futuros, comprando e vendendo papéis de mercado futuro, que no Brasil é proibido por lei. Mas se você mudar a lei, o Banco Central pode fazer isso e nenhum player do mercado ganha do Banco Central, tá, gente? Não dá. Nenhum player do mercado tem 350 bilhões para torrar, para segurar a moeda, para segurar a taxa de câmbio. Nenhum player no mercado é um ente emissor de moeda. Então, o Banco Central, se ele quiser, ele é o mais forte do mercado, tá? Então não tem esse papo de juro na canetada, tá, gente? Não existe isso. Toda a definição de taxa de juro é na canetada. Ou nenhuma. Aí você escolhe, tá? Se você quer dizer que todas ou se nenhuma, tá? Pessoas normais lembram, mas assim, é o que eu falo, esquerdista, gente, assim, eu não consigo entender. Essa galera, eles ficam defendendo as mesmas coisas, parece que não aprendeu. Olha só, um monte de gente aqui. É, porque na verdade, gente, a gente defende essas coisas porque essas coisas nunca foram feitas. A Dilma falou aquilo ali, era um vídeo da campanha da Dilma. Depois ela não conseguiu baixar muito a taxa de juros. Teve um problema macroeconômico no governo da Dilma, que na minha interpretação foi um erro que custou caro. O problema do governo Dilma foi político, pautas-bomba, uma série de despesas não programadas criadas pelo Congresso, que produziram um enorme desequilíbrio. Teve todo o lavajatismo, mídia, passeata na rua, houve uma bagunça política que afetou a economia. Porém, também, no meio disso, houve um erro de cálculo macroeconômico. Por quê? Nós estávamos com uma economia aquecida. E se fez uma estratégia para forçar a mão numa economia já aquecida. Forçar a mão em que sentido? Dar estímulo econômico. Vocês lembram da isenção do IPVA, da linha branca, dos automóveis? Aquilo foi uma cagada, gente. Foi cagada aquilo. Por que foi cagada? A economia estava aquecida. Se a economia está aquecida e você dá impulso fiscal, você produz inflação. Inflação de demanda. Não é que a impressão de dinheiro está gerando inflação. Não, você tinha uma economia já aquecida e você dá mais estímulo. Isso se transforma em quê? Em aumento do lucro. Toda aquela isenção, né, da tributação da linha branca, dos carros, se transformou em lucro. E não em redução de preço. Porque não tinha por que o mercado reduzir preço se o mercado já estava aquecido. Entendem? Então ali para mim teve um erro. Não foi o mais determinante para o conjunto todo da crise, mas ele teve um erro. Mas não tem nada a ver com juro fora de lugar. Teve muito mais a ver com uma interpretação da nossa capacidade da economia. Porque tem uma coisa, gente. Quando a economia está aquecida, os gargalos estruturais, eles não se dão todos no mesmo tempo. Então vão ter setores da economia que já vão estar sofrendo uma pressão de demanda antes dos outros. Mas quando uns começam a sofrer pressão de demanda, isso eleva a taxa de inflação, a média, os índices de inflação, e aí os agentes econômicos começam a pautar seus preços não pela economia real, mas pelos índices de inflação. Ou seja, eles estão precificando uma inflação futura. E aí acontece o que os economistas chamam de profecia autorrealizável. Essa expectativa de inflação futura é transposta do futuro para o presente e a inflação do futuro se materializa no presente, com base nos índices de inflação. Então tem que ter muito cuidado para avaliar o nível de atividade para continuar dando impulso fiscal na economia, gente. Beleza? Mas vamos continuar. E defendendo, seguimos na luta contra os juros altos. Campos Neto é inimigo do crescimento do país, como se fosse, eu já vou até explicar isso, né? Como se reduzir juros fosse igual a crescimento econômico. Não existe isso. O que gera crescimento econômico é aumento da produtividade e não manipulação artificial de juros. Não, então assim, vamos lá. Reduzir o juro resolve o problema do crescimento? Sozinho não. Sozinho não.
Aí eu vou dar razão para Nandinha, olha aí, hein? Mas, sem uma política de juros adequada, não há crescimento. Então tem isso, né? Se o juro sozinho não vai fazer a economia bombar, com juro elevado, a economia não bomba. Então tem isso. Segundo, produtividade importa o desenvolvimento da economia? Com certeza. Assim, todos os economistas, gente, de norte a sul, de leste a oeste, da esquerda à direita, todo mundo concorda que para crescer a economia capitalista é necessário crescer a produtividade. Só que a produtividade, gente, ela é determinada pela estrutura produtiva. Entendem? Não adianta você ter uma economia como a nossa, formada por padarias e barbearias, e querer que a gente tenha uma alta produtividade. Vocês acham que o barbeiro vai aumentar a sua produtividade? Tem um teto para o aumento da produtividade do barbeiro, gente, que é o número de cortes de cabelo que ele consegue fazer por dia. Não tem como aumentar muito a produtividade do barbeiro. Não tem como aumentar muito a produtividade do padeiro. Como é que você aumenta a produtividade? Com sofisticação da sua estrutura produtiva. Se em vez de barbearias e padarias você tiver indústria, se essa indústria escalar em nível de complexidade econômica, né, estiver na fronteira tecnológica, ela vai desenvolver toda uma cadeia produtiva para alimentar essa fronteira tecnológica. Ou seja, uma cadeia produtiva altamente produtiva, competitiva. Só que essas cadeias produtivas, elas não nasceram em nenhum lugar do mundo a partir da espontaneidade do mercado. Nem do puro e simples investimento da educação de base. O que a turma da Nanda defende é o seguinte, olha, o Estado tem que sair da economia, não se meter, tem que haver investimento em educação de base, ensinar matemática direitinho para a meninada, e aí então a gente vai ter aumento da produtividade. Desde que a gente tenha uma institucionalidade forte. Então é um institucionalismo, uma institucionalidade forte, né, bem organizada, da macroeconomia e o investimento em educação de base. E isso vai resolver o problema do crescimento econômico. Muito bonitinho, muito legal, só que isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Tá? Nenhum. Um livro demolidor para entender isso. Tem vários, tem os livros lá do Rajon Chang, lá, mas eu vou indicar aqui o que eu mais gosto, que é o do Eric Heiner. Tá? Porque os países ricos ficaram ricos e porque os países pobres continuam pobres. É esse o título em português. É demolidor. É um livro demolidor. Tem o livro do Piketty, que apresenta mais ou menos a mesma tese, né? O Capital do Século XXI. Tem o do Rajon Chang lá, como é que é o título do Rajon Chang? Enfim, não lembro. Estou agora com os 23 fatos sobre o capitalismo lá, mas não é esse. Enfim, tem muitos livros, mas fiquem com esse do Eric Heiner. Porque o que acontece, gente, duas coisas. Primeiro, se você apenas investe em educação de base e não investe em educação técnica superior, você não consegue aumentar a produtividade. Segundo, se você aumenta o nível de investimento na educação técnica superior, mas você não tem uma estrutura produtiva, um Estado que crie mercados para absorver essa mão de obra, o engenheiro vira Uber ou ele vai embora do país. Isso é o filme que a gente está vendo no Brasil. Melhorou o acesso à universidade, formamos mais engenheiros, e isso não se converteu em aumento de produtividade, porque não tem estrutura produtiva. O engenheiro foi embora para a Europa, para os Estados Unidos, para algum lugar do primeiro mundo, ou virou Uber. É o que aconteceu, né? Outra coisa, institucionalidade macroeconômica forte, bem organizada, é importante? Sim, concordo com o Nandinha aí. Mas qual é o problema? Isso não é o que produz o desenvolvimento, isso é produto do desenvolvimento. É que pro liberal é o cachorro, ou melhor, pro liberal é o rabo que abana o cachorro, entende? O que a gente tem na história da economia capitalista no mundo inteiro? As economias se desenvolvem e junto a esse desenvolvimento vai acontecer o amadurecimento das instituições macroeconômicas, e não o contrário. Tipo, você tem uma economia, sei lá, semi-feudal ali, aí você cria instituições macroeconômicas capitalistas eficientes, e aí isso vai produzir uma economia capitalista forte. Não é assim. É uma economia capitalista forte que se desenvolve e formata, junto consigo, uma institucionalidade bastante eficiente. Então, onde é que está o segredo? Como que todos os países ricos capitalistas ficaram ricos? Veja, eu não estou nem falando de socialismo, tá, gente?
nem falando de socialismo, estou falando de desenvolvimento da economia capitalista, aqui para o bem do nosso argumento. Todas as economias capitalistas fizeram a mesma coisa, o Estado criando mercados. Seja a partir da política industrial, seja a partir do protecionismo, seja a partir da compra governamental. Essa é a história dos Estados Unidos, essa é a história da Coreia do Sul, né? Essa é a história dos países da Europa. Tá? Essa é a história dos países ricos do capitalismo. E eu não estou nem falando aqui em nível de desigualdade, enfim, de qualidade de vida. A gente sabe que a vida na Coreia do Sul é uma desgraça, o problema não é esse. Estou falando para o bem do argumento, apenas em desenvolvimento da economia capitalista. O que a gente viu é isso. É um filme que agora a China está replicando, então se criam mercados, gente. Porque um dos erros comuns dos liberais é achar que a poupança produz investimento. Porque eles olham para a Coreia e dizem, poxa, lá tem uma boa taxa de poupança, por isso que o país cresceu. Não, gente, a poupança ela é produto do crescimento, não causa do crescimento. Porque só poupa quem tem. E para você ter, alguém antes teve que investir, teve que produzir. Só existe aquilo que é produzido, e para haver produção tem que haver investimento. Então é impossível, tá? É lógica básica, é impossível haver poupança antes do investimento. Então de onde é que vem o investimento? Vem do crédito. Então o Estado, ele fornece o crédito para criar mercados. Há poucos dias nós estávamos reagindo aqui a um vídeo do Átila falando da BID. E ele mostra como que a China criou a BID, criando um mercado para a BID, a partir de compra governamental, da eletrificação do transporte público a bateria na China. E essa compra governamental gigantesca criou a BID que depois pôde se expandir para conquistar mercado global. Esse é o filme, gente, tá? Esse é o filme. E a gente está vendo isso de novo agora nos Estados Unidos. Porque uma coisa é o discurso liberal, outra coisa é o que os liberais fazem na prática. Eles impõem esse neoliberalismo para a ralé, que é como eles nos enxergam, que é uma forma de nos manter sempre pobres. Por isso que eu disse, leiam lá, Eric Heiner, que nem é marxista, tá, gente? É um desenvolvimentista. Por que os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres. Uma pista, tá? Os países pobres continuam pobres porque isso é uma exigência daquilo que faz os países ricos continuarem ricos. Se você quiser um complemento para a teoria, aí sim com viés marxista, podem pegar a Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência, que ele explica como é que economicamente se dá essa mecânica da transferência estrutural da riqueza dos capitais menos desenvolvidos, tipo o Brasil, para os capitais mais desenvolvidos, tipo os Estados Unidos, tá? Aliás, assim, hoje eu tô on fire, eu acho que eu tinha que cobrar uma grana da Nandinha, tá? Para essa aula que ela tá tomando aqui de macroeconomia. Vejo esses esquerdistas, eu vejo a cara desses jumentos. Olha aí essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês. Eu não consigo, cara. Assim, pra mim, tem muita gente que fala assim, ai, Nanda, você tinha que dialogar, tinha que... O que tem a cara dos esquerdistas ali, né, hein? Sei lá, ficou uma impressão aqui pra nós, desculpa falar, tá? Mas que é só racismo mesmo, seu aí. Você viu ali uma gente marrom e você já não gostou, é isso? Sei lá, não sei. Você presumiu que são pessoas pobres, ou seu preconceito é contra pobre, então? Não entendi. Explicar, eu não consigo, porque explicar, mostrar a lógica para um esquerdista é o mesmo que eu tentar explicar juros pro Ozzy, meu cachorro, entendeu? Porque eu vejo esses jumentos aqui, a cara deles são animais irracionais. Isso aí assim, é puro e simplesmente racismo. Animais irracionais, por quê? São pobres? Porque são pretos? Porque estão com uma camiseta vermelha? Não entendi, Nandinha, não entendi, tá? E você não conseguiria explicar juros nem pra eles, nem pro seu cachorro, nem pra ninguém, porque primeiro você teria que entender alguma coisa sobre juros pra depois poder explicar sobre juros. Nível jumento. Um outro ponto também que Lula não entende a importância de um banco central independente, vamos pegar aqui exemplos de outros países. A Turquia não tem um banco central independente de fato. E qual que é o resultado? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a inflação na Turquia, ela tá altíssima. A lira turca foi praticamente destruída. E essa ideia enraizada, quase que... mas não tem nada a ver com independência ou dependência do Banco Central, tá? Isso aí, tipo assim, não tem correlação nenhuma. Ela pegou um país
que não tá bem das pernas pra dizer, olha, lá tem um Banco Central que não é independente, tá mal. Tipo assim, não dá pra procurar muita lógica. Do Brasil, de que quanto mais investimento público, melhor, através aí do efeito multiplicador de gasto. O que essas pessoas não consideram são os incentivos perversos do investimento público. Quais são esses incentivos perversos? Primeiro, o problema de alocação e questões de compliance. Um indicar um carguinho pro outro, ser escolhido ali só porque é amigo, só porque foi indicado, não. Mas é meio que assim que funciona, tá? Eu não acho legal também, Nandinha, tá? Mas é o que os Estados Unidos faz, é o que os países da Europa fazem, é o que a Coreia do Sul faz, enfim, é o que os países que conseguiram saltar da renda média fazem. Então a gente entende aí com os capitalistas aí. Por competência. As perguntas que deveriam ser feitas são: por que o governo sempre tem que gastar, sempre tem que fazer investimento público? Por que não é possível fazer uma poupança privada? E ainda que voltando nesse terraplanismo econômico defendido pelo PT, temos aqui a Crazy Hoffman falando, né? Como é que um país do tamanho do Brasil pode ficar sujeito a especuladores medíocres como o presidente bolsonarista do Banco Central? Campos Neto conseguiu tirar do horizonte a trajetória de redução dos juros, dizendo exatamente que não consegue enxergar o horizonte. Gente, assim, ela só fez xingamentos e comentários infundados. E ela tá partindo da premissa de que... Não, Nandinha, deixa eu explicar pra ti. Eu sei que é difícil. Mas faz um esforço aí. Tenta juntar o tico e o teco aí na sua cabecinha. A Gleisi, ela é política. Ela tá fazendo política, tá? Pressão política. Ela tá numa ala do PT que tá fazendo pressão política sobre o Campos Neto, sobre o BC. Então, tipo assim, ela tá fazendo o trabalho dela. Ela é política, ela tá fazendo política. Você pode gostar ou não gostar. Mas é isso que ela tá fazendo, tá, Nandinha? É política. Reduzir taxa de juros, trajetória de redução de juros é igual a crescimento econômico. Ignorando totalmente questões como, por exemplo, a depreciação da moeda, a inflação. De novo, manipulação de juros não gera crescimento econômico. O que gera crescimento econômico é o aumento da produtividade, a melhoria no ambiente de negócios, flexibilização trabalhista e não simplesmente o Banco Central... Flexibilização trabalhista é bonito. Você lembra os jornais dizendo que com a reforma trabalhista ia se gerar emprego? E o resultado foi o quê? Um aumento do desemprego. Quando é que o desemprego começou a cair? Quando o governo começou a gastar. Vocês entenderam? Por que a gente tem resultados macroeconômicos relativamente melhores agora, né, do que a gente teve no período Bolsonaro, no período Temer? Porque agora o governo está gastando um pouquinho a mais. Teve a PEC da transição, então esse primeiro ano do Lula teve mais espaço para o governo gastar, e a gente conseguiu recuperar o emprego, conseguiu recuperar a renda, conseguiu recuperar o nível de atividade da indústria, conseguiu bater recorde de exportação. Quer dizer, eu não estou dizendo que a economia brasileira está uma maravilha, não tá, gente, não tá. Aliás, podia estar muito melhor, a gente podia estar crescendo com 5%, a gente podia estar aí com uma taxa de juros 2% menor, a gente podia estar com muito mais investimento da nossa indústria, que prepara o país para crescer. Porque o que acontece? Se a gente não preparar o país para crescer, com essa taxa de desemprego em 7%, se não houver investimento, vai haver inflação, vai haver pressão de demanda, porque você vai começar a esgotar a nossa capacidade produtiva. Quer dizer, a economia não está maravilhosa, mas está muito melhor do que estava com o Bolsonaro e com o Temer. Né? Coincidentemente ou não, agora que se gasta um pouco mais. Tá? Basicamente isso, gente, assim. Qual é o país que mais cresce no mundo hoje? A Índia. Qual o país que tem a política monetária mais expansionista do mundo hoje? A Índia. Se vocês olharem os países, todos os que estão crescendo, todos têm políticas monetárias expansionistas. Os Estados Unidos, então, está imprimindo $1 trilhão a cada 100 dias. 1 trilhão com T de tatu a cada 100 dias. Vocês têm noção do que é $1 trilhão? Não dá para ter essa noção. Se você aqui do outro lado está dizendo que tem essa noção, você está mentindo, pô. Você não tem noção do que é $1 trilhão. Ninguém tem noção do que é $1 trilhão. Pois bem, essa é a expansão, né, monetária dos Estados Unidos a cada 100 dias, cacete. Entendeu? É isso. É isso. O Japão rodando 260%, 280% de relação dívida-PIB. Eles conseguiram gerar, alguns meses atrás, 0,5% de inflação, eles estavam comemorando, porque eles não conseguem fazer inflação, mesmo rodando 260% de dívida PIB. Vocês entendem? É tão deslocado da realidade o discurso do liberal, ainda mais esse tipo de liberal aí, porque a Nandinha, gente, ela é de um tipo de liberal dos mais toscos que existe. Se eu pegar os liberais mais refinados, eles não fazem um discurso tão tosco, porque aí qualquer estudante do primeiro semestre de economia tira a máscara deles, né? Que é tipo o que eu tô fazendo aqui com a Nanda Guardia. Então eles não têm, se pegar o Marco Lisboa, o Samuel Pessoa, eles vão ter um outro discurso.
Eles vão falar em inflação de ativos, enfim, não é essa baboseira austríaca aí que a Nanda Guarda, né, repete. Ao ir lá e mexer nos juros. Um outro ponto também é que com essa perda da âncora fiscal do Brasil, dos ataques do governo ao Banco Central, ao Campos Neto e também ataques à própria iniciativa privada, o que vem segurando a disparada na inflação de preços é justamente a conduta do Banco Central. Vocês estão entendendo a importância de ter o seu... Não, vocês entenderam a minha explicação lá, né? Por que o juro está tão fora de lugar que ao invés de estar colaborando para reduzir o preço do dólar, ele está colaborando para pressionar mais o preço do dólar. Então, a política do Banco Central está tão fora, tão errada, que está produzindo o efeito inverso do que ela deveria estar produzindo. Tá? Com essa expectativa de que as nossas empresas não conseguem mais pagar sua carga de juros. Tá? Além de não fazer leilão, fazer swap cambial para segurar o câmbio. Tá? Então, na verdade, assim, hoje o Banco Central está produzindo inflação no Brasil. Porque se o Banco Central está pressionando o câmbio, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, isso significa inflação, tá, gente? Basicamente é isso. O Banco Central hoje está ajudando a produzir inflação no Brasil. Seu patrimônio dolarizado? Imagina ter o seu recurso, o recurso que você trabalhou a vida inteira, sujeito aí nas mãos desses esquerdistas, desses comunistas. Até se você quiser saber mais, entre em contato comigo através desse QR Code aqui, preencha os seus dados, tem que dar o máximo de informações que a minha equipe entrará em contato com você para... Estão ligados que tem uma crise desses influencers de investimento aí, hein? Que passou a hypezinha deles. Eu acho que a galera deu prejuízo em tanta gente. Que eu acho que tá começando a cair. Vocês lembram lá do... Como é que é o nome? Do Cavendish, eu acho que é esse. Que é um desses influenciadorzinhos aí. Quando o dólar tava R$6, ele mandou todo mundo dolarizar o patrimônio. Porque o Lula ia assumir, ia virar um caos, ia 8, ia 10, não sei o quê. Eu sempre penso, quando eu vejo esse cara no Twitter, eu sempre penso, imagina quem foi atrás desse cara e dolarizou o patrimônio na maior alta do dólar possível. Esses caras são os picaretas, são os trambiqueiros. Entende? E se você der ouvido para eles, você vai quebrar. Fuja desses coaching de investimento, tá? Porque esses coaching de investimento do YouTube, eles não ganham o dinheiro deles com investimento, gente. Vocês acham que o primo rico ganha o dinheiro dele com investimento? Não, o primo rico arrumou dinheiro fazendo vídeo pro YouTube, gente. Entendeu? É dali que veio o dinheiro. Aí depois ele pode até ter investido aqui e lá, enfim, tá? Mas ele não ficou rico sabendo investir. Foi fazendo um videozinho pro YouTube, tá? Para agendar uma reunião. Agora vamos para a parte 2 do vídeo, onde eu vou explicar aqui quem é Galípolo. Então, Galípolo passou a integrar a diretoria de política monetária do Bacen no ano passado. Antes disso, ele era secretário do Ministério da Fazenda. E esses cargos não são por acaso, porque Galípolo é um economista desenvolvimentista. O que isso significa? Um economista que gosta de Estado. Os desenvolvimentistas acreditam que o Estado é o maior responsável pelo crescimento econômico, ignorando totalmente o problema do conhecimento discutido por Hayek, um grande economista austríaco. Qual que é o problema do conhecimento? Que perdeu o debate pro Keynes, né? Que nunca foi mainstream econômico, embora os desenvolvimentistas também sejam considerados heterodoxos, assim como os austríacos, né? Só que os austríacos são os heterodoxos à direita e os desenvolvimentistas heterodoxos à esquerda, tá? Todos são capitalistas, o próprio Keynes era um liberal capitalista, só que entendeu um pouco melhor o capitalismo. E assim, o que o Keynes fez foi desenvolver uma forma de salvar o capitalismo, tá? Então assim, essa turma não é marxista, essa turma não é anticapitalista, e é mais ou menos a tradição do Galípolo, embora eu esteja com algum pezinho atrás, tá? Vamos deixar a Nandinha falando. A questão de que o conhecimento está disperso e nunca nas mãos de um planejador central ou de um grupo de pessoas. Portanto, só essa premissa de que o Estado é responsável pelo crescimento econômico já é uma premissa questionável. Então mete Estado, mete mais ministérios, é isso aí, o comum negócio do Estado. Eu quero mostrar também pra vocês aqui um vídeo do... É que assim, é aquilo que eu expliquei, todos os países fazem isso, e assim, esse papo de conhecimento é disperso, não é nem sobre isso que o Hayek fala. O Hayek tá falando isso no estabelecimento dos preços, e isso não é necessário para um planejamento desenvolvimentista da economia capitalista, que você precisa de dados macroeconômicos, que as pessoas sequer sabem. Aliás, na teoria macroeconômica, antigamente, se tinha isso como premissa. Tá? Agora, com a escola novoclássica, eles já acham que os agentes econômicos são bem informados. Isso mudou um pouco. Tá? Mas até os anos 70, mais ou menos, aí, ou seja, muito depois do Hayek, se tinha essa ideia de que os agentes econômicos não tinham as informações como premissa. Está lá, gente, isso aí
é economia de manual, tá? Economia de manual. Eu não tô nem falando de economia marxista, nada. Eu tô falando de economia de manual aqui, pra dar uma aulinha pra Nandinha. O Hélio Beltrão, que o Hélio postou falando a respeito de inflação de preços. Vamos ver o que o Galípolo fala a respeito. E como é que eu converso com um sujeito que vem dizer pra mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa? O sujeito, ele investiu todo o patrimônio intelectual dele nessa crença. O ponto aqui é o seguinte, por que imprimir dinheiro gera inflação? Vocês percebem que ele nem vai a fundo, assim, no que ele defende, né? Que imprimir... Não deu pra perceber nada naquele corte que você botou ali, sem contexto nem nada, assim, não deu nem pra saber do que ele tava falando, Nandinha, mas vai lá, fala o que você quer. Dinheiro não gera inflação de preço, mas na verdade não é o que a teoria marginalista defende. O que a teoria marginalista diz a respeito de impressão de dinheiro versus inflação de preços? Ora, dado que se tem mais moedas na economia, dado que se perde valor à medida que se tem mais unidades, de acordo com a teoria marginalista, a unidade monetária perde valor. O agente econômico consome mais e com isso os preços sobem. Então nós conseguimos explicar a inflação de preços através da teoria da utilidade marginal decrescente. Quando tem mais moedas na economia... Cara, isso é errado até na teoria deles mesmo, meu Deus do céu, cara, mas assim... Só pra vocês entenderem o absurdo que é isso, tá? O raciocínio é o seguinte, olha, impressão de dinheiro, o governo imprimiu dinheiro, né? Jogou um helicóptero de dinheiro, como diria lá o Friedman, né? As pessoas com esse dinheiro vão ficar mais ricas, vão sair gastando, e aí os preços vão subir porque vai ter um choque de demanda. Vai. Isso aí tá tão errado, assim, de tudo quanto é jeito, mas vamos lá. Primeiro, não tem helicóptero de dinheiro. Segundo, os bancos emitem muito mais moeda do que o Estado. Tá? O Estado não tem controle sobre a oferta de moeda. Tá? Sobre o M2, se você quiser usar o economês aí. Não tem. Não tem. O Estado pode impactar isso. Né? Pode favorecer essa expansão ou não. Mas não tem controle sobre isso. Os bancos centrais do mundo sequer controlam a base monetária. Isso não existe na teoria econômica. Você não vê reunião do Copom, do Banco Central, qualquer notícia ou qualquer discussão sobre base monetária. Isso sequer é acompanhado de maneira mais sistemática pelos bancos centrais, sei lá, desde os anos 70. O que os bancos centrais controlam é a taxa de juros. Sabe por quê? Porque não dá para controlar. Entendeu? Porque a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, enfim, qualquer banco que você pode depositar seu dinheiro é um banco que também emite moeda. A maior parte da emissão monetária não é feita pelo Estado, é feita pelo próprio sistema bancário. Então começa por aí a merda. Tá? Segundo, o mercado de moeda não é que nem o mercado de mercadorias. Tá? Eu já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes, mas uma criança é capaz de entender. Talvez a Nandinha não, porque eu não sei se ela não tem nenhum tipo de deficiência cognitiva, alguma coisa, não sei. Talvez tenha, né? Mas uma criança é capaz de entender. Gente, se eu gosto de pizza e eu vou num rodízio de pizza, eu vou parar de comer 1 hora, né? Porque eu vou ficar cheio de pizza. Mas gosto pra caramba de pizza. Mas comi 1, comi 2, comi 3, comi 5 fatias, não aguento mais. Por mais que eu goste de pizza, eu não consigo comer mais pizza. Eu fico cheio de pizza. Entenderam? Alguém aqui que tá me assistindo, fica cheio de dinheiro. Tipo, ganhei dinheiro. Tô tendo dinheiro, mas não quero mais. Já tô cheio de dinheiro. Tô enfastiado. Tenho dinheiro demais. Entenderam? Porque você não pode comparar o mercado de dinheiro com o mercado de pizza, com o mercado de banana, com o mercado de carro, com o mercado de fucking qualquer coisa. Entendeu? Ninguém fica cheio de dinheiro. Não funciona assim. Tá entendendo? Se fosse assim, não ia ter um monte de bilionário. Entendendo? Empilhando ativos aí que eles nem têm noção do que eles têm. Tá? Mas vamos continuar. A unidade monetária perde o valor. As pessoas ficam mais consumistas, se desfazem mais rapidamente dessas unidades monetárias, né, em busca de riqueza real, aumentando a preferência temporal dos agentes econômicos. Tem muita gente que fala assim, mas em 2008 o governo imprimiu dinheiro e não teve inflação de preços. Ok, mas aí existe um... Não é em 2008, Nandinha, não é em 2000. Em 2008 foi uma explosão de impressão. Tá? Mas pega o balanço do Banco Central dos Estados Unidos e olha lá, na história dos Estados Unidos, quando que os Estados Unidos teve superávit?
Não dá 10% da história. Todas as economias desenvolvidas se constituem a partir de grandes déficits. Grandes déficits. Repito, a economia que mais cresce é a indiana. Tem a maior política expansionista. Tá? Uma questão de fluxo monetário. Por que não teve inflação de preço? Porque esse dinheiro ele não chegou na conta corrente das pessoas. Ele não chegou a nível de consumo. Nós conseguimos ver isso através dos gráficos do Fed, daqueles quantitative easing. Eu não vou entrar nesses gráficos nesse vídeo, mas entenda que existe todo um fluxo monetário ali, M1, M2, M3, M4, e em 2008, especificamente, não chegou a nível de consumo, por isso que não teve inflação de preços. E você vê que Galípolo nem citou a teoria marginalista, talvez porque, sei lá, não deve ter tido isso na faculdade. Eu quero explorar agora nessa parte do vídeo o que os desenvolvimentistas defendem. O resumo da ópera é que desenvolvimentista defende o Estado forte. E o comuna gosta do Estado. A economia brasileira é forte. O Galípolo nem citou. Tu botou uma fala de 5 segundos do Galípolo, sua cara de pau. 5 segundos do Galípolo. Entendeu? Aí você tá presumindo que ele não conhece uma teoria que você não conhece direito. Explica pra nós aí o que é esse M1, M2, M3, M4 aí que você falou. Explica aí. Marcada pelo desenvolvimentismo. Basta a gente voltar lá na industrialização de Vargas, no plano de metas de JK, na construção de Brasília. Acreditava-se muito que era necessário endogeneizar o processo produtivo. E aqui já tem um erro, né? No sentido de acreditar que a economia brasileira precisava endogeneizar sua produção e sua indústria. Esse é um erro que o Furtado comete na formação econômica do Brasil. Isso aí é um livro clássico. A gente precisa se desenvolver naquilo que é fator abundante. Se tem muita terra e pouco trabalho, talvez não precisava, talvez a gente não precise capitalizar tanto a nossa economia em termos industriais. Entenda. Só tem um problema nesse raciocínio aí, né? Nenhum país do mundo ficou rico vendendo soja e proteína animal. Nenhum. Você até pode achar, hoje em dia, países que não tenham uma indústria forte e que são países considerados desenvolvidos. Estes já tiveram indústria forte. Tá? Passaram por aquilo que os economistas chamam de desindustrialização natural, quando você exporta as plantas produtivas e substitui a indústria por serviços sofisticados. Aí você pode ter um país desenvolvido assim. Não há nenhum país do mundo que ficou rico vendendo soja e proteína animal. A conta não fecha, tá? É só isso, tá, Nandinha? Só isso, tá? Que ter uma economia que não é industrializada, que não tem indústrias pujantes, não é necessariamente um problema. Existem países como, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, países com ótimo IDH, ótima qualidade de vida, ótimos índices educacionais, mas que não têm essas indústrias tão... Então, Austrália e Nova Zelândia são 2 exemplos do que eu falei. Desindustrialização natural. E aí tem alguns pontos. Se a gente pegar o Atlas de Complexidade Econômica, tá? Só você digitar aí na internet, daí pra você ver, você vai notar que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia tem uma pauta de exportação industrial mais complexa e diversificada que o Brasil. Ponto 1. Não tem tanta indústria? Até não tem tanta, mas tem mais que nós. Ponto 2. Já tiveram. Para que hoje esses países possam ter essa estrutura produtiva, eles já passaram pelo momento de desenvolvimento da sua indústria, tá bom? Fora que, por exemplo, a Austrália tem o tamanho do Brasil, com uma população menor que a de São Paulo, do estado de São Paulo. Também tem esse impacto aí, né, sobre o resultado aí do seu setor agrícola. Estão desenvolvidas essas indústrias pujantes. Isso e mais um detalhe, a agricultura australiana é altamente high-tech. Enquanto que aqui a gente está produzindo farelo de soja, eles estão produzindo whey protein. Tá? Essa é a diferença. Né? A gente não produz nem a ração a partir da soja. A gente vende o farelo que vai para a China ser transformado em ração para alimentar o porco que está sendo engordado lá na China. Enquanto que a Austrália está produzindo whey protein. Tá? É isso. Uma vocação do país. É usufruto da liberdade empresarial e das escolhas produtivas do livre mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, assim, nunca deu certo, né? Até porque, beleza, o Brasil forçou essa industrialização e o que nós temos como resultado? Se a gente pegar aqui a distribuição das exportações por nível tecnológico, o resultado, né? Isso é uma outra mentira, tá vendo? Porque, primeiro assim, nós não fizemos boas políticas industriais. De fato. Teve muito lobby, teve muita distorção
Eu não posso defender, por exemplo, subsidiar a Coca-Cola para invasar xarope e distribuir no Brasil. Não. Nem subsidiar a montadora que não é brasileira para vender carro no Brasil. Não concordo com isso. A discussão não é se nós devemos fazer política industrial. A discussão é qual a política industrial nós devemos fazer. E nós nunca tivemos uma bem desenvolvida. Porém, mesmo com políticas industriais ruins, nós tivemos uma indústria muito melhor do que a gente tem hoje. O que implodiu nossa indústria não foi a nossa política industrial, embora não tenha sido uma boa política industrial. O que implodiu a nossa indústria foi o Plano Real. No início dos anos 80, nós tínhamos uma das melhores indústrias da América Latina. Nós tínhamos um nível industrial superior ao da China no início dos anos 80. A gente chegou a ter uma série de indústrias promissoras, de carros, de computadores, de aviões, de produção de plataformas marítimas, produção naval. Nós tivemos sim bons resultados. O problema é que no início dos anos 90, a gente optou por esterilizar a inflação aos custos de uma taxa de juros de 40% e de uma moeda com paridade para o dólar. Uma abertura do nosso mercado para não termos uma inflação de demanda, e isso implodiu nossa indústria, acabou com a nossa indústria. E aí assim a gente pode ver os dados da nossa indústria afundando depois do Plano Real. Tá? Então, pera lá. E outra, tá, Nandinha? Todos os países que têm indústria desenvolvida praticaram e praticam política industrial. O que será que a Nanda acha, gente, da taxação dos carros elétricos chineses em 100% nos Estados Unidos, a pedido do Elon? Porque eles chegaram a cogitar uma taxação de 75% e eles concluíram que com uma taxação de 75%, os carros da BYD ainda seriam competitivos. Então meteram 100%. O que será que a Nandinha acha da proibição da Huawei nos Estados Unidos? O que será que a Nandinha acha da proibição da tecnologia de 5G chinesa nos Estados Unidos? O que será? Eu fico pensando, sabe? Eu sinceramente fico pensando. Né? Porque uma coisa é o que ela diz, outra coisa é a realidade, que é o único probleminha dos liberais. Foi o extremo oposto. A gente tem um índice de concentração de produtos primários muito alto. Por isso eu falo aqui que o Brasil é um fazendão. O que o Brasil produz? E tem gente que realmente defende. Ai, mas tem Embraer. Cara, mas você conta nos dedos, entendeu? Compara com uma economia realmente desenvolvida, com uma economia americana, capitalismo e opressão. Tipo assim, o Brasil é uma piada, é um puro fazendão isso aqui. Mas mesmo... É que assim, olha só, é uma infantilidade, assim, é uma pena a gente ter que reagir a isso. Porque é uma infantilidade, gente. A economia dos Estados Unidos foi forjada na guerra, no extermínio da população nativa, depois numa política da América para os americanos, conhecida como política do Big Stick, que é puro e simplesmente imperialismo, depois com um investimento estatal na lógica da guerra, da compra governamental. São centenas de estatais nos Estados Unidos. Vocês acham, gente, que o Federal Reserve, embora seja autônomo, ele é independente dos Estados Unidos? Vocês acham? É que não, gente. É o Congresso dos Estados Unidos que determina o que o Fed vai fazer. Os Estados Unidos é um dos países mais protecionistas do mundo. Nunca deixou de ser. Além do que tem toda a desproporcionalidade de ter o dólar, que eu acho que tá com seus dias contados. Esfregando isso na cara, tem gente que deixa todo o dinheiro no Brasil, confia no Brasil e não vai investir na... Ela sempre com esse papo aí de tirar o dinheiro do Brasil, porque eu já entendi qual é a dela. Ela tem uma agência que faz isso. Então ela tá advogando em causa própria. Ela quer que você procure a agência dela para tirar o seu dinheirinho do Brasil. Na economia mais sólida do mundo, que é a economia americana. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Um outro dado importante aqui a respeito das exportações brasileiras. Então, 29% das exportações brasileiras são de produtos primários da indústria extrativa. E no mundo é 7%. Então, a gente não se desenvolveu nesse sentido. O desenvolvimentismo não deu certo no Brasil. O desenvolvimentismo é uma... Nunca foi aplicado no Brasil. Nunca foi aplicado. Se tentou algumas vezes. E, por exemplo, na época da ditadura, que eles dizem ser um período desenvolvimentista, se montou ali uma coisa que não era o que a teoria econômica dizia, tá? Porque a política desenvolvimentista, ela é sempre uma política pensada utilizando moeda nacional, tá? Dívida pública. Não.
a ditadura, na parte final, decidiu aplicar um desenvolvimento desse tipo, utilizando empréstimo em dólar para financiar esse desenvolvimento, e aí deu no que deu, né? Tese tola, ufanista, porque parte da premissa de que o Estado é capaz de dirigir uma economia, de saber quais são os setores estratégicos, e aí a gente cai novamente no problema do conhecimento do Hayek. O conhecimento está disperso na sociedade. Então, por que eu trouxe todas essas Só um bordão, cara, ela nem faz ideia do que é, sobre o que é isso que ele tá falando. informações aqui, tá? Dessas ideias enraizadas de que o Estado tem que ser o propulsor do desenvolvimento econômico, o Estado tem que isso... Porque, gente, não se iludam com o voto do Galípolo. Assim, é uma noção muito enraizada que dificilmente vai mudar. O problema é muito maior do que um simples voto na reunião do Copom. Essa é a visão. É que ela é burrinha, tá, gente? O voto do Galípolo não disse rigorosamente nada. Como eu expliquei no início, tava morta a cobra, não ia fazer diferença nenhuma ele abrir uma divergência, e ele abrindo uma divergência ia dar espaço para falarem, para especularem em cima disso. Nós vamos saber a real do Galípolo quando ele for o dono da caneta. Por enquanto a gente não sabe. Eu não tô muito otimista, eu tô achando ele muito puxa-saco do Campos Neto, porque também tem isso no Brasil. Os nossos heterodoxos, quando se transformam em policymakers, eles abandonam a heterodoxia e se abraçam na ortodoxia, né? Vide o próprio Fernando Haddad, né? Que é o bastião do neoliberalismo no governo Lula. Que o PT tem uma visão fracassada, uma visão que nunca deu certo, mas tem muita gente que acredita nisso, né? E aí, assim, infelizmente, quem não acredita também acaba pagando. Veja, o desenvolvimentismo não é solução para nós, tá? Eu não tô aqui fazendo uma defesa do desenvolvimentismo. Agora, o desenvolvimentismo desenvolve a economia capitalista. Aprofunda a desigualdade, né? Mantém a exploração, mantém a dominação política na mão da burguesia, então não é isso que a gente quer. Agora, todos os países desenvolvidos do mundo capitalista que têm esses problemas políticos, desigualdade, exploração, etc., todos os países desenvolvidos do mundo praticaram políticas desenvolvimentistas. Nenhum, tá, gente? Nenhum. Se o liberal disser pra você é mentira. Pega o livrinho que eu indiquei, tá? Lá do Eric Heiner. Pagando essa conta, né? O ponto é que, assim, não adianta se desesperar. Não adianta ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. O que você pode fazer num cenário como esse? Investir no exterior, mandar seu dinheiro pra fora. Para com essa coisa de, eu vou esperar o dólar, eu vou ver. Eu vou encerrar por aqui, tá? Falta aí alguns segundos só. E agora ela tá só fazendo propaganda em causa própria, tá bom? Não caia no conto desses coaches de investimento, tá? Vocês estão ferrando uma galera. Se você quer perder o seu dinheiro, joga no jogo do triguinho. Que aí você vai perder, tá? Que você vai perder pelo menos jogando alguma coisa, entendeu? Vai que você se entrete ao longo do processo enquanto você vai perdendo seu dinheiro, tá bom? Não vão nessas pilhas aí, porque você é pilha fraca, tá bom? E se você chegou aqui até o final, eu gosto de falar de economia. Vocês me desculpem, eu vou sempre encher vocês com essa ladainha, até vocês também tá gostando. Tá bom? Chegou aqui no final, curte, te inscreve se não tá inscrito. Se já tá inscrito, confere se continua inscrito. Ativa as notificações, deixa like, deixa comentário. Se puder, ajuda na manutenção do canal, né? Para que a gente possa continuar aqui tancando esse tipo de gimo. Tá bom? Era isso hoje. Tchau, tchau e até a próxima.